Imagine acordar num mundo onde ninguém mais se entende. As palavras saem da sua boca, mas não fazem sentido para quem escuta. Ordens não funcionam. Acordos não valem nada. Líderes gritam, mas ninguém obedece. Agora imagine que isso não aconteceu em uma cidade e nem em um país, mas com toda a humanidade ao mesmo tempo. Não por acidente, não por evolução natural, mas por uma decisão consciente. Segundo a Bíblia, houve um dia em que Deus fez exatamente isso. E o resultado foi o colapso do primeiro império da história, sem uma única batalha, sem fogo do céu e sem destruir uma única parede. Hoje, você vai entender que a Torre de Babel nunca foi o verdadeiro problema. O problema era algo muito maior, algo que ainda ressoa nos dias de hoje, algo que a humanidade continua tentando reconstruir, geração após geração. Antes de continuar, se esse tipo de conteúdo te interessa, já deixa o like e se inscreve no canal. Agora vamos descobrir como um império inteiro desmoronou através de algo tão simples quanto palavras que deixaram de fazer sentido. O relato de Gênesis começa com uma frase simples, mas extremamente poderosa. Toda a terra tinha uma só língua e uma mesma fala. Para o leitor moderno, isso pode soar apenas como um detalhe curioso, mas para o mundo antigo, isso significava algo gigantesco. Uma humanidade que se comunica sem barreiras é uma humanidade que age como um único corpo. Não existem ruídos, mal-entendidos ou limites culturais. Todos pensam de forma parecida, desejam coisas semelhantes e obedecem às mesmas ordens. Pense nisso por um momento. Hoje, temos mais de 7.000 línguas diferentes no planeta. Cada idioma carrega uma visão de mundo distinta. Cada cultura vê a realidade através de lentes únicas. Essa diversidade cria fricção, sim, mas também cria limites naturais ao poder absoluto. Ninguém consegue controlar totalmente o que não consegue comunicar perfeitamente. Mas em Babel, não havia essas barreiras. Uma ordem dada em um extremo do mundo seria compreendida no outro extremo exatamente da mesma forma. Um líder podia mobilizar massas inteiras, sem precisar de tradutores, sem medo de interpretações equivocadas, sem perda de informação. Esse detalhe muda tudo, porque um povo unificado linguisticamente não é apenas um povo organizado, é um povo capaz de construir projetos globais, capaz de obedecer sem questionar, capaz de se mover como uma massa única. A Bíblia não descreve reis disputando poder, nem cidades rivais. Ela descreve uma humanidade que caminha junta, migra junta e se estabelece junta. Isso não é tribalismo. Isso é o embrião de um império. Um império sem precedentes, porque não havia nada fora dele. Não havia outro lado. Não havia alternativa. Era tudo ou nada. Eles chegam à planície de Sinear e decidem permanecer ali. A escolha não é aleatória. Uma planície ampla permite expansão, construção, controle e vigilância. Montanhas criam refúgios e isolamento. Florestas escondem dissidentes. Mas uma planície aberta, tudo está visível. Tudo está acessível. Tudo pode ser controlado. E então surge a decisão que muda tudo. Edifiquemos para nós uma cidade. Antes da torre, vem a cidade. Antes do monumento, vem a centralização. A cidade é o coração do poder. A torre é apenas o símbolo. A torre chama a atenção, mas é a cidade que sustenta o império. Quando o texto menciona a torre, cujo topo toque os céus. Muita gente imagina arrogância arquitetônica, como se o problema fosse tentar alcançar fisicamente o céu, mas essa leitura é superficial. Nenhuma civilização antiga acreditava literalmente que Deus morava logo acima das nuvens. Tocar os céus é linguagem simbólica de autoridade, domínio e transcendência. A torre representava a conexão entre o humano e o divino, sob controle humano. Não era sobre altura, era sobre acesso, era sobre quem mediava a relação entre céu e terra. No mundo antigo, templos e zigurates funcionavam exatamente assim. Eram pontos de contato controlados. Apenas sacerdotes podiam subir. Apenas os escolhidos tinham acesso ao topo. E quem controlava o acesso ao divino, controlava o povo. A Torre de Babel não era diferente. Era um projeto de centralização religiosa. Um lugar onde o céu seria alcançado,
mas apenas por aqueles no comando. E isso consolidaria o poder de forma absoluta, porque controle espiritual é o controle mais profundo que existe. Mas o versículo mais revelador vem logo em seguida. Façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Aqui está a verdadeira rebelião. Pouco tempo antes, Deus havia ordenado explicitamente que a humanidade se espalhasse, ocupasse a terra e se multiplicasse. Essa ordem aparece logo após o dilúvio. É clara, é direta, não há margem para interpretação. Babel nasce como um projeto de resistência direta a essa ordem. Não é apenas orgulho, é desobediência organizada. É a humanidade dizendo: não vamos fazer o que foi ordenado, vamos fazer o oposto. Vamos ficar juntos, concentrados, unificados. Eles não querem ser espalhados. Querem permanecer juntos, centralizados, unificados sob um mesmo nome, uma mesma identidade e um mesmo centro de poder. Façamos para nós um nome é uma declaração de independência. É a humanidade tentando criar sua própria identidade à parte de Deus. Isso é a definição mais primitiva de império. Não um império de fronteiras, mas um império de controle total sobre corações, mentes e destinos. Há outro detalhe no texto que passa despercebido, mas que revela muito sobre o que estava acontecendo. O texto menciona que eles disseram: façamos tijolos e queimemo-los bem. E os tijolos lhes serviram de pedras, e o betume de argamassa. Por que isso importa? Porque tijolos não são pedras. Pedras são naturais. Você as encontra. Você as usa. Tijolos são manufaturados. Você precisa extrair argila, moldar, secar, queimar, em fornos de alta temperatura. Isso exige planejamento, coordenação, divisão de trabalho e tecnologia. E mais, o texto destaca que eles queimaram os tijolos bem. Isso indica qualidade. Indica domínio técnico. Não era um projeto amador. Era engenharia avançada para a época. O betume, mencionado, é asfalto natural. É impermeável. É resistente. É raro, não é algo que você encontra em qualquer lugar. Você precisa saber onde buscar, como extrair, como aplicar. Isso exige conhecimento geológico e experiência em construção. Babel não era apenas uma cidade, era uma demonstração de capacidade humana. Era a humanidade dizendo: veja o que podemos fazer, veja do que somos capazes quando nos unimos. E aqui está o problema. Tecnologia neutra não existe. Toda ferramenta serve a um propósito. E o propósito de Babel não era glorificar a Deus, era glorificar o homem. Os tijolos padronizados simbolizam algo mais profundo. Eles representam controle humano sobre a criação. Pedras vêm de Deus. Tijolos vêm dos homens. Pedras são únicas, irregulares, diversas. Tijolos são idênticos, previsíveis, controláveis. Babel era a tentativa de criar um mundo completamente humano. Um mundo onde até os materiais de construção não vinham mais da natureza, mas da produção humana. Era o nascimento da industrialização primitiva a serviço da autonomia total. Então o texto diz algo que deveria causar desconforto. E disse: o Senhor, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Essa frase é fundamental. Deus não diz que o projeto vai falhar. Não diz que a torre vai cair sozinha. Não diz que eles são fracos ou incompetentes. Ele reconhece que o potencial humano, naquele estado de unidade absoluta, não teria limites. De novo, não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Isso muda completamente a leitura do texto. O problema não era a incapacidade humana. Era exatamente o oposto. Era a capacidade demais concentrada em um único ponto, sem diversidade, sem fricção, sem limites naturais. A humanidade já havia provado, antes do dilúvio, que quando age sem limites morais, o resultado é destruição total. O mundo antediluviano não foi destruído porque era fraco, foi destruído porque era poderoso demais nas mãos erradas. A terra estava cheia de violência, não porque as pessoas eram primitivas,
mas porque eram capazes demais de executar suas piores intenções. Agora novamente unificada, a humanidade caminhava para o mesmo destino, só que de forma mais eficiente, mais organizada e mais perigosa. Com tecnologia, com coordenação perfeita, com um único propósito compartilhado por todos. Babel não era progresso neutro. Era aceleração rumo a outro colapso. Era a mesma estrada que levou ao dilúvio, mas agora pavimentada com tijolos queimados e organização social. Deus vê isso e reconhece. Se eu não intervir agora, eles vão conseguir. E o que eles vão conseguir não será bom para eles mesmos. E então vem o castigo. Mas ele não acontece da forma que esperamos. Não há fogo descendo do céu. Não há terremotos. Não há morte em massa. Ou há pragas, não há dilúvio. Deus não destrói a cidade nem derruba a torre. Ele ataca o elemento invisível que sustentava tudo. A linguagem, confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Isso é genial e aterrador ao mesmo tempo, porque sem comunicação, nenhum império sobrevive. Ordens não funcionam. Exércitos se desorganizam. Comércio entra em colapso. Leis perdem sentido. Contratos se tornam inúteis. Autoridade evapora. Imagine a cena. Um dia, todos trabalhando juntos perfeitamente. Supervisores dando ordens. Trabalhadores obedecendo. Engenheiros coordenando. Comerciantes negociando. Tudo funcionando como uma máquina azeitada. No dia seguinte, caos. Não um caos violento, mas um caos silencioso e mais assustador. As palavras saem da boca, mas não fazem mais sentido. O que ontem era traga mais tijolos hoje soa como ruído incompreensível. O que era suba mais alto agora é apenas som sem significado. Um império não cai apenas quando suas muralhas caem. Ele cai quando ninguém mais entende quem manda. E foi exatamente isso que aconteceu em Babel. A confusão das línguas não cria destruição imediata, mas cria fragmentação irreversível. Pessoas começam a se agrupar apenas com quem compreendem. A unidade se quebra em grupos menores. Grupos menores se afastam uns dos outros. A cidade perde função. O projeto morre lentamente. Não por explosão, mas por dissolução. E aqui está a misericórdia escondida no julgamento. Deus poderia ter destruído todos. Poderia ter enviado outro dilúvio. Poderia ter feito a terra engolir a cidade inteira. Mas ele não fez isso. Ele simplesmente removeu a capacidade de cooperação absoluta. Ele limitou o alcance do poder humano sem destruir a humanidade. O primeiro império da história não foi destruído. Ele foi desintegrado. E essa é uma diferença crucial. O texto conclui dizendo que o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Aqui nasce o mundo como conhecemos. Povos distintos, línguas diferentes, culturas variadas, identidades próprias, nações separadas por idiomas, costumes e visões de mundo. O que hoje parece natural, menos a diversidade linguística e cultural do planeta, menos é, segundo a narrativa bíblica, consequência direta de Babel. Não foi evolução espontânea, foi intervenção divina. A diversidade não surge como progresso, mas como contenção. Deus limita o poder coletivo da humanidade para impedir que ela se destrua novamente. Ele fragmenta o controle absoluto em múltiplos centros menores, onde nenhum grupo sozinho pode dominar completamente. E isso se torna um princípio que atravessa toda a história. Babel não é apenas um evento do passado, é um padrão, é um aviso permanente. Toda vez que a humanidade tenta se unificar completamente, sob um único centro de poder, sem limites, sem diversidade e sem submissão, algo maior que si mesma, o risco reaparece. Por isso Babel ecoa ao longo da história. Impérios surgem, crescem, tentam centralizar tudo e inevitavelmente se fragmentam. Não importa o nome. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, impérios modernos. Não importa a ideologia. Não importa a tecnologia. O padrão se repete. Sempre que um poder tenta se tornar absoluto, algo o quebra. Às vezes é invasão externa. Às vezes é corrupção
interna. Às vezes é simplesmente a incapacidade de manter a coesão sobre áreas e povos diversos. Mas o resultado é sempre o mesmo: fragmentação. A história humana não é a história da unificação progressiva. É a história de tentativas repetidas de unificação seguidas de colapsos inevitáveis. E Babel foi a primeira lição sobre por que isso acontece. A história de Babel não fala sobre uma torre antiga em uma planície distante. Ela fala sobre a tentação permanente do poder absoluto. Sobre a ideia de que a humanidade, ser suficientemente organizada, pode prescindir de limites. Pode prescindir de Deus. A Bíblia trata isso como uma ilusão perigosa. Não porque Deus tem medo da capacidade humana, mas porque a humanidade, sem limites, se autodestrói. O problema não é o que podemos fazer. É o que fazemos quando não há nada nos impedindo. E aqui está a parte inquietante. O mundo moderno valoriza exatamente o que Babel tentou construir: globalização, unificação, padronização, comunicação instantânea, controle centralizado, sistemas globais de poder. Tecnologia hoje permite o que em Babel era apenas ambição. Podemos nos comunicar instantaneamente com qualquer parte do planeta. Podemos coordenar ações em escala global. Podemos monitorar, rastrear, influenciar bilhões de pessoas ao mesmo tempo. E isso é progresso. Depende. Progresso para quê? Sob comando de quem? Com que propósito? O castigo de Babel não foi crueldade, foi contenção. Não foi destruição, foi interrupção. Deus não quebrou pedras, quebrou a unidade artificial que levaria a humanidade ao mesmo fim do mundo anterior ao dilúvio. A pergunta que Babel nos deixa não é: podemos nos unificar globalmente? Claro que podemos. A pergunta é: devemos? E se sim, sob que autoridade? Com que limites? Com que salvaguardas? Porque se a resposta for sob autoridade puramente humana, sem limites, sem prestação de contas a algo maior, então estamos simplesmente reconstruindo Babel. E a história já nos mostrou como isso termina. O primeiro império da história caiu não por fraqueza, mas por força excessiva concentrada no lugar errado. Caiu porque a humanidade unida sem Deus não é uma bênção, é uma bomba relógio. A Torre de Babel não foi o problema, ela foi apenas o sintoma visível. O verdadeiro problema foi a tentativa humana de construir um mundo onde Deus não fosse mais o centro. Um mundo unificado, poderoso e eficiente, mas sem limites. Um mundo onde fazer um nome para nós mesmos substituía fazer a vontade daquele que nos criou. E esse mundo, segundo a Bíblia, precisou ser quebrado antes que se tornasse irreversível. Antes que levasse a humanidade ao mesmo destino que provocou o dilúvio. Babel é um aviso que atravessa milênios, um aviso de que nem todo progresso é bom, de que nem toda união é santa, de que capacidade sem direção moral é perigosa, e de que a humanidade, quando tenta se tornar seu próprio Deus, sempre termina confusa, fragmentada e perdida. As línguas se confundiram em Babel, mas a lição permaneceu clara. E se você gostou desse estudo, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar conhecendo fatos historicamente secretos.